A palavra do Senhor, ela é extremamente fiel. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento de Jesus em Mateus 27, versos 11 até o verso 23. Você pode acompanhar essa leitura e nós vamos ver o que acontece quando juízes criminosos fazem mau uso da melhor lei. Mateus 27, 11 a 23 diz o seguinte: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Esta é a história, este é o registro bíblico. Oremos ao Senhor. Pai querido, instrui-nos mais um pouco de acordo segundo a tua santa palavra. Queremos conhecer o que o Senhor tem para nós, o teu ensino. Queremos conhecer para praticar, Senhor. Queremos conhecer a tua vontade, queremos conhecer mais e mais a tua revelação, para que nós saibamos como nos posicionar em relação a tudo aquilo que é colocado diante de nós no nosso dia a dia. Abençoe-nos, Deus, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Não é difícil a gente observar que coisas boas podem ser usadas para se alcançar resultados muito maus. Quantas coisas boas nós conhecemos que foram usadas para dar vazão, espaço para a manifestação da maldade humana? Praticamente todas as invenções humanas podem ser usadas para beneficiar e, lamentavelmente, também têm sido usadas para amaldiçoar. Todas, qualquer uma que você pensar, eu te digo, é possível usar para o bem e é possível usar para o mal. Metal, fogo, pólvora, carros, aviões, energia nuclear, a cultura, a música, a internet. Essas coisas são boas ou são ruins? Depende do uso que se faça delas. Uma escola pode ser usada para educar, ensinar a ler, a escrever, ensinar respeito, bons costumes. Mas em alguns lugares, escolas são usadas, por exemplo, para treinar homens-bombas que se explodem. E explodem pessoas em shoppings, aviões e até em outras escolas, onde crianças estavam interessadas apenas em estudar. A ciência que descobre cura para doenças é a mesma que cria vírus mortais. Cientistas que gastam bilhões para tentar descobrir se há vida no universo são os mesmos que deixam milhões de pessoas morrendo de fome e de doenças para as quais já existem remédios, mas a sua ganância não os deixa fazer com que os medicamentos cheguem a quem precisa. Aqueles que dizem serem amantes da vida e se esforçam para preservar a vida de animais são capazes de condenar milhões de seres humanos à morte através do aborto, porque pessoas imprevidentes não querem assumir as consequências de seus atos imorais. E, lamentavelmente, todas estas coisas podem estar escritas em leis. Isso, então, nos leva a considerar com cuidado como as leis são usadas. A lei deveria ser justa, mas até a lei, muitas vezes, é usada como instrumento de opressão. Os homens fazem leis injustas
e fazem leis injustas com o coração cheio de maldade, cheio de ganância, para oprimir os seus semelhantes, e até aí tudo parece normal. Mas os homens com os corações corrompidos vão além disso e deturpam a lei que Deus lhes deu para o seu próprio bem. Veja só, por exemplo, em Deuteronômio 4:8, o Senhor diz que Israel seria uma grande nação com estatutos e juízos justos que Ele mesmo lhes deu. Então os homens pegam a lei do Senhor, que é boa, que é perfeita, que restaura a alma, e não aplicam como o Senhor mandou. O Senhor determinou que houvessem juízes na terra, está em Deuteronômio 16:18, mas esses juízes deveriam julgar com reto juízo. Será que os nossos juízes têm julgado com reto juízo? Aliás, vamos ver o que acontece com os juízes naquela noite, madrugada, manhã do julgamento de Jesus. Os juízes que foram estabelecidos segundo a lei, usam a lei para, contra a lei, praticarem o mal. É impressionante. Eles foram colocados para aplicarem a lei com justiça, mas usam a lei que é justa para fazer o que é mal. E aqui nós somos colocados diante de algumas observações naquela ocasião. Eu não vou ficar aqui repetindo noite, madrugada, manhã, mas naquela ocasião, aqueles homens têm que fazer uma escolha difícil. Tanto os membros do Sinédrio, como Herodes e Pilatos, eles têm que fazer uma escolha que para eles era muito difícil. Eles tiveram que escolher entre a justiça e o status, entre a justiça e a popularidade. Eles, o Sinédrio, eram juízes de Israel, mas eles não tinham poder decisório pleno. Na verdade, eles não governavam realmente. Eles tinham alguma autonomia. Eles exerciam um papel julgador em questões de cultura, em questões de religião, e em Israel cultura e religião era tudo uma coisa só. Lei, cultura, religião era tudo muito misturado. Mas eles não tinham poder de aplicar uma pena, embora os romanos fizessem uma certa vista grossa com alguns tipos de execuções públicas, em casos, por exemplo, de adultério e blasfêmia. Quando tinha um apedrejamento, os romanos não iam fazer investigação para saber quem foi que apedrejou, quem estava lá, quem atirou a primeira pedra, eles deixavam para lá. Mas eles não fizeram assim com Jesus. Eles não fizeram um julgamento instantâneo no meio da rua contra Jesus. Por quê? Já vimos no capítulo 26 que eles temiam o povo. Eles temiam que houvesse um alvoroço, que houvesse alguma forma de bagunça na cidade, e com isso eles poderiam perder os privilégios que eram permitidos pelos romanos. Os romanos diziam: nós damos privilégios a vocês, mas vocês controlam a população. Se eles não controlassem a população, eles perderiam privilégios. E é por isso então que eles tomam Jesus, para não ter tumulto entre os judeus, eles levam Jesus para Pilatos e dizem: agora é com você. Eles não aplicam a justiça, mas querem se manter populares, querem manter o status. E eles chegam para Pilatos apresentando o processo já pronto, apesar de irregular. Nesse processo, Jesus é acusado pelos próprios juízes que o prenderam sem acusação alguma, depois conseguiram testemunhas arranjadas, fizeram o julgamento durante a noite, o que era proibido, não deram a Jesus direito de defesa, e finalmente levam Jesus a Pilatos, simplesmente dizendo: aplica a pena que nós decidimos. Aplica a pena de morte para este homem. E o acusam de 2 crimes: blasfêmia, por se dizer filho de Deus, e pelo crime de se dizer rei, o que seria uma insurreição, uma sedição contra o imperador. Vocês observam que Pilatos não quer nem saber da blasfêmia, já pergunta logo: você é mesmo rei? Pilatos poderia ter decidido qualquer coisa. E em Lucas 23, verso 4, nós vamos ver Pilatos admitindo que não viu culpa, não viu crime algum em Jesus. Não havia crime. Pilatos diz isso em Lucas 23, 4. Além disso, Pilatos sabia que Jesus estava sendo acusado pelos sacerdotes, não porque desejavam justiça, mas por inveja. Está no verso 18 que nós já lemos. Pilatos não era um bobo, ele não chegou a ser governador da Judéia sendo uma pessoa tola, ele era esperto. Pilatos então faz um diagnóstico correto. E
para ampliar ainda mais o seu diagnóstico, enquanto ele fala ao povo, olha, vocês decidam se vocês querem Jesus ou Barrabás, ele sai do meio da multidão, e a sua esposa vem falar com ele. Enquanto isso, os sacerdotes estão fazendo o trabalho de convencimento ao povo. Aquela cena de ele aparecer no alpendre e perguntar e o povo responder de imediato, não condiz com a realidade. Ele falou, os sacerdotes lá ficaram conversando com o povo, e a esposa dele vem dizer para ele, olha, antes mesmo desse homem chegar aqui, essa noite eu já tive uma noite difícil, tive um sonho, e me angustiei por causa dele. Não te metas, olha o que ela diz, não te metas, não te envolvas com este justo. Ele diz, eu não vejo crime algum. A sua esposa diz, ele é justo. Pilatos tinha o poder do seu lado, Pilatos tinha a justiça do seu lado, mas ele não queria causar uma confusão em Jerusalém, especialmente naqueles dias, nos dias da Páscoa. Se houvesse confusão, se houvesse um tumulto em Jerusalém, se houvesse uma revolta na Judéia, isso poderia lhe custar um emprego. Tibério poderia tirá-lo de Jerusalém, e poderia custar-lhe a expulsão de Roma, o ostracismo, o exílio, poderia custar-lhe até mesmo a própria vida. Então o que ele faz? Como a gente diz atualmente, normalmente ele jogou para a galera. Ele tentou agradar a galera. Ele diz, olha, vocês podem escolher. Eu apresento para vocês Jesus, neste canto, Jesus o justo. Nesse outro, Barrabás, o salteador, o ladrão, o assassino e o revoltoso. Vocês escolhem. Nesse aqui, esse de quem eu não encontrei crime algum. Esse aqui é um criminoso conhecido por ser anti-romano. Foi-lhes oferecido o Messias e o assassino. Eles escolheram, o povo escolheu aquele com quem o povo mais se identificava. O assassino. E rejeitaram Jesus. Eu quero fazer uma indagação aqui. Quando se trata de se posicionar em relação a Jesus, que tipo de pessoa você tem sido? Tem exercido o mandamento de dizer sim e mantê-lo a qualquer custo? Ou de dizer não, mesmo sendo impopular? Você tem confessado que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e feito isso diante dos homens? Ou tem optado por ser politicamente correto para se manter popular entre seus colegas de trabalho, colegas de lazer, amigos e familiares? Qual tem sido o seu posicionamento? Posicione-se. Em Mateus 10:32, Jesus diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você tem confessado a Jesus? Posicione-se. Os sacerdotes e Pilatos, eles jogaram para a galera. Eles queriam ser politicamente corretos, eles queriam ser agradáveis, queriam manter o seu status. Isso nos leva a uma segunda consideração. Omissão nunca é inocência. Eu não fiz nada. Pode até ser que não tenha feito nada. E às vezes não fazer nada é o pior dos pecados. Às vezes não se posicionar é o pior pecado que você pode cometer. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. No momento mais importante de sua vida, mesmo tendo sólidas evidências históricas, políticas, religiosas, sociais, técnicas e até estranhamente sobrenaturais, como a angústia do coração de sua esposa, Pilatos tinha tudo para tomar uma decisão justa. E o que ele faz? Ele se omitiu. O seu ato de lavar as mãos entra para a história como sinônimo de covarde omissão. Eu lavo as minhas mãos, covarde omisso. Ele entra para a história como um covarde, e a palavra para covarde é deilos. É um omisso, é um tímido. E quer saber? É um dos muitos tipos de pessoas que se omitem a respeito de Jesus. E na lista de Apocalipse 21:8 é o primeiro tipo daqueles que não herdarão o reino de Deus. Os omissos estão em primeiro lugar, mais do que os idólatras, mais do que os assassinos, mais do que os impuros, mais do que os sodomitas, os covardes são os primeiros. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a primeira morte. Primeiro, ninguém fica impunemente em cima do muro. E nem é sensato e nem é uma atitude honesta ficar em cima do muro, porque quem fica em cima do muro acaba desagradando os dois lados. E foi isso que aconteceu com Pilatos. Pouco depois do julgamento de Jesus, Pilatos foi exonerado por Tibério do cargo em Jerusalém. Ele ficou em Jerusalém ainda depois do julgamento de Jesus.
mas ele fez andar dentro da cidade de Jerusalém símbolos idólatras de Roma, e os judeus se revoltaram. E por isso Tibério o tirou, e ele acaba os seus dias em desgraça na cidade de Roma, durante o reinado de Calígula. A condenação já estava proferida pelos judeus. Pilatos poderia revertê-la. Pilatos poderia anular o julgamento ilegal feito pelo Sinédrio. Mas ele preferiu ser covarde, preferiu se omitir, preferiu não fazer. Isso não deve surpreender a gente de maneira nenhuma. É comum os ímpios continuarem na prática da impiedade. Isso quer dizer que eles não se fazem merecedores da ira de Deus. Na verdade, a ira de Deus apenas permanece sobre eles. Está em João 3,36. Porque eles são ímpios, são iníquos, preferem permanecer na prática daquilo que é iníquo. Nós podemos afirmar que Pilatos era, sim, um homem ímpio. Era um idólatra também, que é outra característica daqueles que não entrarão no reino dos céus. E a omissão de Pilatos, o lavar as mãos, não o purificou, não o fez justo, não o fez inculpável, não o fez desculpável. Ela apenas vai evidenciar para todo mundo o seu caráter. Seu caráter de homem medroso, de homem covarde, e apesar de ter lavado as mãos com água, numa bacia, ele não foi feito inocente. Não adianta lavar as mãos e nem tomar banho. Só é justificado de seus pecados aquele que é lavado pela obra expiatória de Jesus Cristo, que é aplicada aos homens por meio do Espírito Santo. Está em Tito 3,5. A omissão de Pilatos apenas mostra que ele era um homem medroso, covarde e condenável. Então vem o desafio para a gente se posicionar. Se eu perguntasse agora para você, Cristo ou o mundo? Cristo ou os prazeres transitórios do pecado? Cristo ou a popularidade entre os homens que talvez mais tarde se voltem contra você? O que você diria? Eu respondo depois. Não serve. Responder depois significa simplesmente permanecer no pretório como Pilatos, lavando covardemente as mãos e de certo modo atendendo aos judeus que queriam a morte de Jesus. Atendendo também a esposa que queria que ele não se envolvesse com Jesus. Você precisa se envolver com Jesus? Sim. Você precisa dizer em alto e bom som e lidar com as consequências de sua decisão sobre se você é com o Senhor ou é contra o Senhor. O desafio é: tome a decisão correta. Confesse ao Senhor e guarde firme a sua confissão de fé. Não importa o preço. Em Hebreus 4,14 a palavra diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E às vezes conservar firme a nossa confissão significa ir contra a opinião da maioria. Nem sempre a maioria está certa. Nós já dissemos que Judas não era o único vilão na prisão e no julgamento de Jesus. Pilatos também não é o único que merece ser lembrado por sua vil participação naquela decisão de crucificar ao Senhor Jesus. Participando também da decisão de enviar o Messias para a cruz, está toda uma multidão que estava em Jerusalém. Normalmente nós olhamos para aquela multidão e pensamos que é a mesma multidão que recebe Jesus dias antes. Aquela que era acusada de ir após Jesus em João 12:19. Mas se você lembrar, apenas 5 dias antes, Jesus entra em Jerusalém sob forte aclamação popular. Pilatos sabia disso. Sem dúvida, Pilatos sabia do que acontecia dentro de Jerusalém. Talvez, aqui a gente vai tentar ser pelo menos um pouquinho bondoso com Pilatos. Talvez ele esperasse que essa multidão que 5 dias antes tinha aclamado Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas maiores alturas. Talvez ele esperasse que essa multidão clamasse pela libertação de Jesus. E eu também penso que não agradava nem um pouquinho a Pilatos liberar Barrabás, um conhecido criminoso. Mas acontece que não era a mesma multidão. Era uma multidão do mundo inteiro. Milhares de judeus que vieram de todos os cantos do Mediterrâneo para participarem da Páscoa. A maioria deles só conhecia Jesus de ouvir falar. E provavelmente a maioria deles respeitava os sacerdotes em algum grau.
Então, a maioria vai proferir o seu voto sob a orientação dos juízes de Israel. Mateus 27 e 20. Os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Vocês imaginam um monte de gente que não morava em Jerusalém, vendo os sacerdotes se empenhando no meio da rua publicamente para que eles voltassem contra Jesus, a influência disso? Eu gosto de assistir eventualmente vídeos sobre comportamento de animais. Eu gosto de assistir a National Geographic. E quem gosta sabe o que significa a expressão estouro de boiada. Quando um animal se sente ameaçado, quando um búfalo se sente ameaçado, eles começam a correr. Eles percebem um leão, então começam a correr numa direção. E os demais, sem saber de onde veio o perigo, o que está acontecendo, também começam a correr na mesma direção. A maioria não sabe onde está o leão, não sabe onde o leão foi visto, não sabe quantos leões são, só sabe que tem que correr. Tudo na mesma direção. Na verdade, seria muito mais vantajoso eles correrem contra o leão. Você já imaginaram 300, 400 búfalos correndo na direção de alguns leões? O pisoteio que ia ser. Mas eles correm, seguem a manada, apenas correm. E depois do primeiro grito de crucificam, aí fica difícil segurar a multidão. E mesmo se alguém resolvesse gritar diferente, sua voz seria ínfima, seria silenciada. Pilatos tentou lavar as mãos e se fazer inocente. Não deu certo. Pilatos também tentou transferir a culpa para os judeus, em Mateus 27 e 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. Eles: olha, a culpa é de vocês. Não é, ele foi omisso, ele pecou. O que insisto, eu faço questão de destacar: Pilatos ter lavado as mãos não faz dele um inocente. Já os judeus, eles não se importavam, eles queriam sangue naquele momento. Mas eles não queriam o sangue de Barrabás. A maioria nem sabia quem era Barrabás, não morava em Jerusalém. Eles foram liderados pelos lavradores maus que queriam o sangue do filho, que queriam se manter no controle da vinha. Eles queriam o sangue de Jesus. Mateus 27, 25. E o povo todo respondeu, esse povo liderado pelos sacerdotes: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. E o sangue de Cristo cai sobre eles, não para serem purificados. Por isso eles se fizeram, em sua escolha, condenáveis. Nós vamos ler isso em Atos capítulo 2, quando Pedro vai dizer que eles mataram o Messias. Conscientes ou não, seguindo o estouro da manada insana, todos se fizeram igualmente culpáveis. Todos se fizeram mandantes da morte de um inocente. Todos eles se inseriram em Apocalipse 28, que diz que os assassinos também não herdarão o reino dos céus. E de novo, vemos aqui um chamado a um posicionamento. Eu não perguntarei agora o que você faria se você estivesse em Jerusalém naquela manhã. Simplesmente porque isso é um anacronismo. Você não estava lá. Talvez você já tenha ouvido alguém pregar, dizendo que se você estivesse lá, você também gritaria crucificam. Já ouviu isso? Ah, se você estivesse lá, você gritaria crucificam. Porque todos fariam a mesma coisa. Eu acho isso uma afirmação, no mínimo, temerária. Uma afirmação que desrespeita a história. Por exemplo, Pedro, João, Maria e outros estavam lá. Você acredita que eles pediram a crucificação de Jesus? Nem todos que estavam lá pediram a crucificação de Jesus. A multidão pediu. Talvez Nicodemos não estivesse entre os principais sacerdotes que buscavam persuadir a multidão a respeito da crucificação de Jesus. Eu creio que já havia crentes ali naquela manhã. Mas eu não posso deixar de dizer que fazer o que todo mundo faz, porque todo mundo faz, não te torna menos culpado de fazer o que é errado. O comportamento de manada não tira de você a responsabilidade pelos seus atos. O comportamento de manada só faz de uma pessoa um irresponsável pecador que sabe o bem que deve fazer e não faz. Está em Tiago, capítulo 4, verso de número 17. Mas se eu não posso perguntar o que você faria naquela manhã, eu posso perguntar o que você fará amanhã. Você está sendo chamado para mostrar ao mundo que você conhece Jesus, sem negá-lo. Chamado para demonstrar que é um crente e viver pela fé, mesmo que o mundo inteiro. O chamado para você é ser contra a corrente, é ser contracultural, é ser sal que incomoda, é luz que fere os olhos de quem está acostumado com a escuridão e prefere as trevas.
O chamado é para não ser de ânimo dobre, tentando em vão agradar duas vontades. Não vai conseguir, vai desagradar alguém. Certamente vai desagradar o Senhor. O chamado é para não ser insensato, tentando andar em dois caminhos. Porque um dos caminhos, Jesus, conduz à vida. O outro é caminho de insensatez, está em Provérbios 12, 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Então, atenda esse conselho, ande no caminho que é Jesus e evite o caminho de morte. Lembre-se que Deus afirma claramente que Ele não tem por inocente o culpado, mas Ele sempre inocenta aquele que deixa o largo caminho para seguir a Cristo. O chamado para nós nesta noite, à luz de Mateus 27, é para não seguir como todos os demais. É para não continuar simplesmente fazendo como se estivesse participando de uma Olimpíada de pecados, para não ser criticados por aqueles que estão deliberadamente vivendo em pecado. Porque se você é crente, você não é, nem jamais será como um deles. E mesmo que você peque mais do que eles, você nunca será um vencedor. Será sempre, sempre, sempre um miserável pecador. Em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, Pedro nos diz que já basta o tempo decorrido, passado, que já foi feito, para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, os gentios, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Nessa noite nós aprendemos algumas coisas importantes. Aprendemos que não podemos deixar de fazer o que é reto para manter o status que temos. Não podemos ser omissos, porque omissão não traz justiça, não faz de ninguém inocente. Nós não podemos achar que podemos nos esconder no meio da multidão e gritar impunemente: crucificam. O Senhor vê e recompensa. Então nós temos aqui o desafio de viver por fé, fazendo o que é certo, confessando a Cristo, não sendo de ânimo dobre, andando no caminho do Senhor e recebendo do Senhor a recompensa pela fidelidade. Pilatos, o covarde. Os sacerdotes, os manipuladores. A multidão, os insensatos. Seja você diferente de todos eles, em nome de Jesus. Pai querido, te damos graças, Senhor, por tua palavra. Te damos graças pela oportunidade que tivemos de refletir sobre ela e o chamado do Senhor para abandonarmos tudo aquilo que te desagrada e fazermos o que é justo e reto diante do Senhor, mesmo que o mundo inteiro se desagrade de nós. Te louvamos com ações de graças. Te pedimos em nome de Cristo a tua direção e que o Senhor nos dê coragem e ousadia que vem do teu Espírito, porque ninguém confessa a Cristo se não for pelo teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos. Que o sangue de Cristo caia sobre nós como um lavar e não como condenação. Te agradecemos, suplicando direção em nome de Jesus. Amém. Queridos,